Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, A Era dos Sete Espíritos. Sexta-feira. Ler com oração Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O ministério de João e a vinda do Senhor. Hoje vamos falar da importância do ministério do apóstolo João na volta do Senhor. No Evangelho de João lemos: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Capítulo 21, versículo 18. Na ocasião em que o Senhor disse isso a Pedro, este olhou enciumado para João e perguntou: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículos 21, parte B e 22. Ao dizer isso, Jesus afirmou que o ministério de João permaneceria até o momento de sua volta e não que João viveria até a sua segunda vinda. Mais tarde, após o martírio de Paulo, ocorrido provavelmente no ano 67 d.C., Deus milagrosamente levou João para Éfeso. Como as igrejas da Ásia Menor, que tinham recebido as palavras de Paulo, perderam itens essenciais como o amor e a fé, João foi enviado para lá a fim de restaurá-las. Ele morreu com mais de 100 anos, mas seu ministério não terminou após a sua morte. Seu ministério, não obstante, principalmente as revelações do livro de Apocalipse, não teve grande impacto a partir do século III, pois a degradação entrou nas igrejas, a ponto de estas, no período de Pérgamo e Tiatira, chegarem a uma situação deplorável. Em Sardes houve restauração, mas incompleta. Finalmente, Deus está consolidando a igreja em Filadélfia em nossos dias. Convém ressaltar que durante todo o período de declínio das igrejas, não houve o ministrar da palavra profética que conduzia o povo de Deus, como na época de Moisés. Graças ao Senhor, isso foi restaurado posteriormente. Vimos que o ministério de João está relacionado com a vinda do Senhor, pois por meio desse ministério, a palavra profética foi restaurada. Deus preservou o ministério de João após o de Paulo. Hoje, no século XXI, vemos a consolidação da igreja em Filadélfia justamente na época em que o ministério de João foi retomado efetivamente perto da vinda do Senhor no tempo da aurora. Não é à toa que Apocalipse é visto como o grande livro de revelação que Deus deu a esse ministro, uma vez que lhe mostrou as coisas relacionadas à sua volta, que acontecerão no tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2, vemos que para restaurar a situação normal da igreja do século I, Deus estabeleceu um princípio para revelar-se a seus servos. Não se revelar diretamente a um grupo de servos, pois certamente isso provocaria muita confusão. Então ele mandou um anjo notificar a seu servo João, o qual recebeu essa revelação e atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O ministério de João é para os tempos finais. Agora, no tempo do fim, esse princípio é restaurado. Apocalipse significa revelação. Deus quer revelar algo a seus servos. Graças a Deus, Ele nos tem dado muitas revelações mediante a palavra profética.
Na porção de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, vemos a importância da palavra profética. A palavra profética é diferente da palavra de um mestre ou de um intérprete, as quais podem apresentar diferentes interpretações. A palavra profética tem de vir diretamente de Deus e precisa ser confirmada para se comprovar que realmente provém dele. Nós vivemos essa experiência. O Senhor usou o irmão Dong, que em meio a perseguições e sofrimentos, abriu-nos caminhos, estabelecendo uma base sólida no viver da igreja. Após sua partida, demos continuidade a seu legado. E pode-se atestar que o Espírito pôde avançar rápido, confirmando com sinais, milagres e até por meio de acontecimentos seculares cada palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos conceda o entendimento correto do ministério de João e nos supra mediante a revelação da palavra profética até sua vinda. Pergunta de hoje: por que as igrejas dos primeiros séculos caíram em degradação? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.